como todo mundo sabe, nasceu em Salvador. Ele é o segundo filho, ele é 10 anos mais novo do que o irmão Guilherme dele. E esse irmão foi a figura paterna dele, porque ele perdeu o pai com 3 anos. E esse irmão dele gostava de escrever. Ele fazia parte do grupo que eram os acadêmicos da Bahia, que era um grupo que fazia parte Mãe Estela do Oxóssi, Jorge Amado, os intelectuais da Bahia, que se reuniam num bar em frente à Faculdade de Medicina da Bahia. E ali ele foi pegando gosto pela coisa de escrever e começou a querer escrever para imitar esse irmão que escrevia, acho que mais para poesias, o irmão, e ele ninguém explica como, ele mesmo dizia que ninguém sabia porque, como isso aconteceu, ele começou a querer escrever para teatro. Então ele muito cedo se interessou pelas letras e com 15 anos ele escreveu a Comédia dos Moralistas, que foi uma peça premiada num concurso de roteiros com competidores do Brasil inteiro. E aí ele tinha ido morar, depois que o pai dele faleceu, primeiro eles ficaram muito sem grana, a família dele, ele, a mãe, o irmão, a mãe dele tinha sido criada para ser esposa, e eles foram morar numa casa, num bairro bem humilde de Salvador, até que uma parente tinha casado com um cara que tinha uma situação financeira mais confortável e morava numa casa na Avenida Princesa Leopoldina 25, que é um casarão, que existem as ruínas até hoje. E nesse casarão tinha uma espécie de maldição. Iam morar lá todas as mulheres da família que tinham ficado viúvas ou que as mulheres morriam solteiras. Então, Não. homens, crianças, depois eles saíam de lá. Nessa casa, o patriarca da casa era o velho Alfredo. Meu avô é Alfredo por causa desse Alfredo, que era médico, e não é um parente sanguíneo. Eu fui entender qual é o parentesco com o velho Alfredo recentemente, porque o velho Alfredo ficou viúvo, casou com uma segunda esposa, e essa segunda esposa era parente da minha avó Alice. E foi assim que ele recebeu o nome em homenagem a ele, e depois foi assim que ele, quando viu a família do meu avô passando necessidade, falou: não, venham para cá. E ele cresceu lá com as primas todas, e quando ele escreveu essa peça, o velho Alfredo leu a peça para a família e falou que ele era um gênio e tal, e foi o primeiro patrocinador, assim, ele imprimiu, não sei se imprimiu, se mandou copiar, não era impressão na época, né? Enfim, mas mandou copiar as peças para distribuir para a família, para os amigos, porque ele tinha certeza que teria um grande dramaturgo ali na família. E nisso meu avô já morava no Rio, o irmão dele era médico do exército, ou, enfim, era de alguma força militar, e eles tinham vindo morar no Rio, mas esse irmão dele faleceu um pouco depois. E aí ele. Bom, vou voltar um pouquinho antes, desculpa, eu contei a história um pouco atropelada. Quando eles vieram, um pouco depois, quando eles vieram para o Rio, já com meu avô com 18 anos, ele procurou o Procopio Ferreira. E aí ele falou para o Procopio Ferreira: eu sou um autor de teatro e eu gostaria de deixar as minhas peças para você ler. E o Procopio falou: deixa aí que eu vou ler. E meu avô mandou meu avô voltar algumas semanas depois. Quando meu avô voltou, o Procopio tinha programado a peça dele para entrar em cartaz com a companhia dele. E ele falou para o meu avô: isso aí que você diz que você é isso aí mesmo. Ele era um dramaturgo mesmo. E o Procopio, naquela época, era muito comum que os autores assinassem contratos com essas companhias de teatro para escrever uma peça atrás da outra. E aí ele teve um período de muitas peças escritas direto para a companhia do Procópio. E foi nessa época que ele escreveu Pé de Cabra, e entre outras. A última delas, ele escreveu O Doutor Ninguém, que era uma peça que o personagem principal era um rapaz negro. E o Procópio dizia que na companhia dele não podia haver um outro protagonista que não fosse ele. E mandou e mexeu no texto para tirar a questão racial e para transformar apenas numa questão social. Eles brigaram e meu avô saiu da companhia. Só que logo depois o irmão dele faleceu e ele precisava sustentar a mãe. E aí aconteceu uma oportunidade para ir para São Paulo com o Otaviano, não, o Otaviano Gabriel Mendes ele conheceu lá. Eu acho que foi com
o Mário Viana pai do Vianinho, eu acho. E eles foram para São Paulo para trabalhar em rádio. Ele, o Mário Lago e essa pessoa que eu O do esqueci o Valdo nome. Viana, né? O do Valdo Viana. Isso. E eles foram para São Paulo trabalhar em rádio. E ele ficou muitos anos trabalhando como redator em rádio, fazendo de tudo no rádio. Tinha uma galera que estava começando na mesma época, né? A Hebe Camargo trabalhava lá na Tupi Difusora, onde ele foi trabalhar, a Laura Cardoso. E entre essas pessoas trabalhava a minha avó, a Janete Claire. Eles se conheceram e se odiaram de cara. Assim que ele chegou na rádio, minha avó foi se apresentar para ele, falar: Oi, eu sou Janete Claire, radioatriz. Ela era uma das principais radioatrizes da rádio, se não fosse a principal. E ele deu uma debochada. Meu avô era assim, né? Ele era debochado. E aí ela passou a reclamar dele pelos corredores, dizendo que odiava aquele Dias Gomes, que ele era debochado, gozativo e tinha um bigodinho ridículo. E aí, um dia eles estavam no estúdio, ela estava fazendo uma francesa e tinha que... ela fazia tipos muito bem. Ela estava fazendo uma francesa e cometeu um cacófato. E ele riu no estúdio, gargalhou no estúdio. Ela ficou puta, saiu, largou a gravação e ele foi atrás dela na discoteca. E ele passou um ano tentando se desculpar com ela. E aí, nesse um ano que ele passou tentando se desculpar com ela, eles foram ficando mais íntimos e acabaram se apaixonando. Um dia ela assistiu um filme, O Retrato de Dorian Gray, e ele, por acaso, assistiu o mesmo filme. Se encontraram na rádio, ela levou ele para a discoteca para mostrar a música do filme que ela tinha visto, que ela tinha achado a cara dele, e ele falou: coincidência, vi esse filme ontem pensando também em você. Ele era muito galanteador, nunca saberemos se tinha visto mesmo, se tinha mesmo pensado nela. Mas a partir dali eles se apaixonaram e quase não se largaram mais. Um pouco depois eles começaram a namorar. Eles tinham um problema porque o meu avô era casado. Não era casado no papel, mas ele tinha uma namorada que tinha sido... era uma menina que era menor de idade, ele tinha começado a namorar, ela tinha irmãs muito severas e eles sempre chegavam tarde, e as irmãs ficavam ameaçando que se eles continuassem chegando tarde, iam botar ela para fora de casa. Um dia eles chegaram tarde, ela botou eles para fora, botaram ela para fora de casa e ele levou ela para morar com ele. Só que ele morava num quarto, a minha bisavó morava no outro quarto, na mesma pensão. Para ele, a minha bisavó não saber que ele tinha casado com a Madalena, ele acordava mais cedo, tomava café com a minha bisavó e voltava para o quarto para ficar com a Madalena. Quando ele se apaixonou pela minha avó, ele falou para a Madalena: eu me apaixonei, não quero mais nada. E a Madalena começou a ameaçar se matar. E dizia que estava passando mal e tal. E minha avó começou a pressionar também. Aí ele disse que ia sair, certa vez ele disse que ia sair e que ia deixá-la lá. E ele falou para a Madalena: eu preciso ir ver a Janete, eu vou ficar com a Janete. A Madalena caiu como morta no chão. E ele ficou com ela. Depois ele descobriu que ela sofria de uma doença, eu acho que ela era cataplética, e ela parecia como morta, mas estava tudo bem. Depois ela voltava. E aí ela teve mais um ataque desses, ele deixou ela lá e foi ficar com a minha avó. E aí parecia que ia ficar tudo bem. Nessa época, ele escrevia, e a minha avó datilografava muito melhor do que ele, então ela datilografava com uma venda nos olhos, e ele ditava para ela datilografar, e foi assim que ela foi aprendendo a escrever. Não aprendendo, porque obviamente ela tinha um dom, mas ela foi entendendo a carpintaria da escrita, né, de uma peça de teatro. Só que eles trabalhavam na Rádio Tupi Difusora, e o meu avô foi demitido. Ele continuava sofrendo repressão, ele ainda era na época do Vargas, e ele já sofria com a censura e com a repressão, e ele teve 2 episódios muito marcantes nessa época. Um deles foi quando a polícia política estava desconfiada que tinham comunistas dentro da rádio e botaram um cara dentro da rádio para tentar se aproximar. E aí esse cara começou a namorar a Vida Alves e a Vida Alves acabou comentando sobre os comunistas. Ela negava até o final que tinha feito isso, mas talvez tenha soltado alguma coisa. Mas ela estava chateada com o Mário Lago e a polícia ia dar uma surra no Mário Lago.
Mas o meu avô estava apresentando um programa no horário, foi ele que levou a surra no lugar do Mário Lago. E o outro episódio, que acabou culminando com a demissão dele, foi quando ele tinha um programa chamado A Vida das Palavras, e ele fez um programa sacaneando a conferência do Quitandinha. Então, ele botou os Estados Unidos era uma maçã, a Argentina, eu não lembro, fruta, e o Brasil uma banana, e fez uma brincadeira com isso, e aí pediram a cabeça dele. Ele foi demitido, proibido de trabalhar, e saiu da rádio. Primeiro ele foi, minha avó saiu em consideração a ele, pediu para sair, mas ela era uma das principais radioatrizes da rádio. Então, o Demival Costa Lima, que era o diretor, autorizou que a minha avó saísse, mas deu uma licença para ela por um tempo. E aí ele saiu, depois ele conseguiu um emprego numa rádio pequenininha, que era a Rádio América, e mais para frente ele conseguiu, depois de um tempo, ele dizia que assim, todo mundo ficava na lista negra até que alguém decidisse tirar você da lista negra. E aí ele foi tirado da lista negra e foi trabalhar na Rádio Bandeirantes. E aí a Rádio Bandeirantes era uma rádio maior concorrente, e o Demival pediu que ele voltasse, que minha avó voltasse para trabalhar na Tupi Difusora. E nessa Rádio Bandeirantes ele conheceu uma secretária que chamava Arlete. E a Arlete vivia chorando porque tinha sido abandonada pelo noivo Cassiano Gabus Mendes. Vivia chorando pelos corredores e meu avô consolando. E ela dizia que nunca tinha se deitado com homem nenhum. E o meu avô foi conferir. E eu conferiu e descobriu que ela não era virgem, ela cobrou e ela disse, tinha sido em pé. Nesse tempo, assim, que eles passaram em rádios separadas, o casamento, o namoro deles deu uma esfriada, mas a minha avó descobriu que estava grávida. E aí ela falou para ele, eu estou grávida, eu não vou abortar, você decide o que você quer fazer da vida. Ele falou, gente, de jeito nenhum, eu te amo, Janete, vamos ficar juntos, desculpa por qualquer coisa, por estarmos afastados nesses últimos tempos, e resolveram ficar juntos e resolveram vir para o Rio de Janeiro. Quando a Arlete soube que eles iam que eles iam casar, ela começou a circular com uma arma na bolsa, fazer todo mundo saber que ela tinha uma arma. Então, a minha avó, eles tinham um único bem, que era um telefone fixo, naquela época que o telefone fixo valia muito dinheiro, eles venderam o telefone para a Hebe Camargo e combinaram de vir para o Rio. E o Mário Lago organizou uma festa de recepção na rádio para atrair a Arlete enquanto eles estavam vindo para o Rio. Aqui no Rio de Janeiro, eles puderam recomeçar a vida. Aqui o meu avô conseguiu um emprego na Rádio Clube do Brasil e a minha avó foi escrever... ela conseguiu um emprego escrevendo o programa de cartas do leitor. Porque ela estava grávida, ela já queria escrever, já não queria mais ser radioatriz, e aí recomeçaram a vida aqui assim. O meu tio Guilherme nasceu aqui, mais velho, que é de 1950, e eles conseguiram... Primeiro, eles moravam num apartamentinho pequeno. Quando meu avô foi trabalhar, acho que na Rádio Clube, que o salário melhorou, eles financiaram um apartamento bacana, de 3 quartos, no Flamengo. E a vida começou a melhorar. E aí o meu avô resolveu participar de uma excursão à Rússia para comemorar o aniversário da Revolução. O Jorge Amado organizou uma excursão à Rússia, que fique muito claro, ele nunca foi. Ele organizou a excursão dos comunistas à Rússia para comemorar o aniversário da Revolução, e foram vários comunistas, e o meu avô pegou dinheiro com a agiota, porque não tinha grana para ir, e foi. Lá eles tiraram uma foto no túmulo do Lenin. Essa foto saiu aqui no Brasil como se ele estivesse no túmulo do Stalin, com uma manchete que era: diretor da Rádio Clube do Brasil viaja para a Rússia com dinheiro público e tira foto no túmulo do Stalin. Ele, obviamente, foi demitido novamente e novamente voltou para a lista negra e ficou anos sem poder trabalhar. Eles tiveram que vender o apartamento financiado. A minha tia já nasceu em outro lugar, a minha tia Denise, e eles ficaram muito ferrados de grana, né, e nesse esquema da lista negra por muito tempo. O meu avô trabalhava trabalhando no nome de outras pessoas, porque ele não podia trabalhar mesmo. A minha avó ficou num período difícil também, porque tinha 2 filhos pequenos, não conseguia trabalhar. Eles perderam vários bebês. Nessa época, eles chegaram a perder mais 1 ou 2 bebês, porque a minha avó era RH negativo. Então, depois do meu tio Guilherme, todos os bebês que nasciam que fossem incompatíveis tinham esse risco de morte. E ela dizia que se ela tivesse todos os filhos que ela perdeu, ela teria um time de futebol. E eu tenho meu pai e meus 2 tios, então ela perdeu muitos bebês, e alguns chegavam a nascer, ir para casa, ou
alguns ela perdia na barriga, mas alguns chegavam a nascer e morriam um pouco depois. O Túnel é uma das poucas peças do meu avô que eu nunca tinha lido. E, recentemente, eu fui fazer um debate sobre a obra dele, porque teve uma montagem do Bem Amado muito bacana em São Paulo. E aí participei de um debate, eu indiquei para participar do debate um colega meu, que é o Elísio Lopes, que é um dramaturgo baiano. E depois da gente conversando, ele falou, tem a minha peça, vamos pensar em alguma coisa, fazer uma leitura, conversar sobre a obra do seu avô. Eu falei, claro, vamos. Aí ele falou assim, queria sugerir a gente pensar sobre o Túnel. Aí eu falei, gente, você conseguiu escolher uma das poucas peças que eu ainda não tinha lido. Aí eu fui ler o Túnel, e aí fui pesquisar, e vi que ela ainda não tinha, ela tinha sido montada apenas recentemente, né? E esse amigo é apaixonado por essa peça, e aí fiquei encantada. E aí foi muito curioso, porque logo depois a gente conversou, e você também tinha feito a leitura do Túnel. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí. É um momento, eu acho que é um momento muito parecido, né, com aquele momento do Túnel. O Túnel também fala de um momento de... Tá me fugindo a palavra, mas assim, é um momento de corte, que é um momento muito decisivo, que é exatamente o que a gente está vivendo agora de novo, tanto tempo depois. São carros que ficam engarrafados no túnel, aí não entram nem saem, e as duas bocas do túnel são fechadas, né? Isso. Aqui acho que E não aí, tem é uma metáfora problema de muito dar óbvia com a ditadura isso. e com o tempo que se passa durante a ditadura, mas eu acho muito forte a coisa do momento que se fecha o túnel e que e que as coisas começam a se desenrolar. É um marco muito forte. E que é a mesma coisa, não a mesma coisa, óbvio, mas é o que a gente está vivendo agora, né? Quando ele fala da direção, porque mudou a direção do túnel, aquela coisa assim, é um momento de ruptura ali também, como a gente está vivendo agora. A gente espera que não venha uma ruptura, mas é um momento muito crítico. A gente sentiu gravando, né, como ele é atual, né? Não E precisa. é uma coisa que me dá um certo desespero, né? Eu falei isso também lá sobre o Bem Amado. O Bem Amado é impressionantemente atual também, assim como o Túnel. O Bem Amado é atual em detalhes, de falar de judiciário, é muito, muito absurdamente atual. E o Túnel também é absurdamente atual. Isso me dá um pavor, porque eu falo, caraca, a gente não andou para frente mesmo depois de tantos anos de ditadura, da gente ter uma democracia recente, e parece que a gente não conseguiu andar. E aí eu falo, é lógico que é um exagero de uma neta e apaixonada pela dramaturgia do meu avô, mas eu falo assim, talvez se ele tivesse montado mais Dias Gomes, e aí falando do túnel, talvez se o túnel tivesse sido montado, a gente não tivesse passando por isso. É lógico que o meu avô, nesse caso, é uma metáfora também, mas talvez a gente não esquecesse esse passado, se a gente falasse mais desse passado, a gente não estivesse repetindo, não estivesse de novo diante de um momento assim. Um momento que hoje mesmo ele falou, nosso representante das trevas, ele falou em 64 de novo. Né? Então, a gente está vivendo um momento que a cada dia eu fico feliz porque a gente vai se livrar, depois eu fico preocupada, depois eu fico feliz. Então, a gente está vivendo um momento de muita ansiedade, querendo que acabe logo isso. E eu percebo que todos esses autores, né, que começaram juntos com o seu avô, eles, de alguma forma, claro que eles sofreram muito na pele, mas de alguma forma também eles previram coisas que a gente ia voltar a viver, né? Por exemplo, o Lauro escreveu o Mito, uma peça que ele escreveu lá atrás também, e hoje a gente tem uma pessoa que é chamada de Mito. Então você fala assim, gente, eles são tão ligados, acho que na vida, né? Que você fala, parece que ele escreveu hoje essa peça. Mas você não fica com medo? Eu fico assustada. Eu falo, é lógico que a gente se impressiona com a genialidade desses autores, mas eu acho assustador. Eu acho assustador que a gente tenha de novo uma marcha pela família, pelos bons costumes, né? Caramba, não aprendemos nada, voltamos a esse lugar. Não sabemos, né, Júlio? É bem isso, e por isso que a ideia dessa feira, dessa segunda-feira, que o Lauro teve, foi genial, entendeu? Para poder entrar, porque assim, a gente não pode falar a respeito da feira, né? A gente não pode, eu não posso falar diretamente assim para a Maiara, para você, porque não vai mudar o nosso voto, né? Não é para esse público, a gente não pode ficar na bolha.
A gente tem que falar com esses bolsomínios, né? Que eu até postei no grupo hoje a foto do Alex, do Laranja Mecânica, né? Que ele está com aquela coisa nos olhos e vendo a violência que ele praticava. É assim que a gente tem que pegar essas pessoas, né? Porque é inadmissível que uma mulher, sabe, vote nessa criatura, falando o que ele fala, sabe? Mas a gente tem que entender aonde ele consegue se comunicar com essas pessoas, porque ele consegue. Tem algo ali que as pessoas entendem que as representa, e a gente tem que entender por quê. E por que a gente não está comunicando com essas pessoas também, né? Porque eu converso com muita gente que votou, que até vai votar de novo no Bolsonaro, que vai votar de novo menos, mas que votou no Bolsonaro. Quando você conversa, eles têm ideais a favor de uma certa equidade social. As pessoas acreditam nisso. E, ao mesmo tempo, defendiam, pelo menos, o Bolsonaro. E as pessoas assim, por quê? Tem algum lugar que o discurso da gente não chega e que o discurso dele alcança. E por que ele nunca falou de equidade social? Agora, depois do Auxílio Brasil, ele começou a defender, depois que o auxílio emergencial trouxe para ele uma popularidade, ele começou a defender que você devia, sim, ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Mas ele nunca defendeu isso. Quando ele foi eleito em 2018, ele chamava a Bolsa Família de Bolsa Farelo. Então, e aí você conversa e as pessoas defendem o Bolsa Família. E por que elas se identificam com esse cara, com o discurso desse cara? Eles precisam entender também como é que a gente está comunicando. Por outro lado, eu acho assim, eu obviamente votei no Haddad também em 2018, mas eu acho que o Lula se comunica muito melhor do que o Haddad, não tem nem comparação. Também acho, é verdade. Mas eu acho que vai ajudar, porque o Haddad, agora o cara lá do Bolsonaro cresceu aqui em São Paulo, mas eu acho que o Lula ganhando, o Haddad ganha, a gente espera, né, que ele ganhe aqui em São Paulo também. Espero. Eu também espero. O Haddad agora excelente. Eu acho que ele tem uma visão moderna de mundo, de tudo. Assim, eu acho ele incrível. Mas na comunicação, o Lula é incomparável. Incomparável, Agora, quando a gente vê o Odorico Paraguaçu falando aquelas coisas e prometendo coisas para as pessoas, você fala, meu Deus! É assustador, Mara. Eles me marcam direto num vídeo do Odorico durante uma pandemia, no seriado do Bernardo. E que ele na tem novela, né? Não é no as seriado, falas. É na novela, em É na novela 73. mesmo? É na novela, porque a novela está no Globoplay, né? E eu vi toda a novela e falei, é impressionante, uma história de 73. A pandemia é da novela, não é do seriado? Eu achei que a pandemia fosse Não, do é da novela. O seriado foi depois. No meio da novela, assim, que aí o Jardel Filho, que é o médico, né, que está trazendo a vacina, o Odorico dá um jeito de atrasar a chegada da vacina. É assustador. Porque ele precisa que o povo morra, eu acho que é isso. Para inaugurar o cemitério. Para inaugurar o cemitério. Né? É muito louco, você fala. Como pode existir uma pessoa idêntica hoje, em 2022? Não, e que é pior, o Odorico Paraguaçu ainda é engraçado, você ri. Esse nominável, você não você consegue... ri porque ele não é de verdade. Se ele fosse de verdade, a gente estava desesperado também. Pois é. E ele né? Ele parece um personagem de ficção, um personagem que você não acredita. Sei lá, acho que deve ter algum problema com as pessoas. Como que pode o Guilherme de Pádua ter seguidores? Ter pessoas que querem casar com ele, fazendo o que ele fez. Não, ele está casado, né? E já foi casado com uma moça, separou e agora está casado com uma segunda. Eu esqueci de contar uma coisa muito importante sobre a história, que é que numa das primeiras, se não na primeira peça que meu avô escreveu para o Procópio, ele escreveu muitas peças durante esse contrato, mas numa das primeiras peças, a peça foi totalmente censurada. E aí o Procópio ia lá e dava um jeito de liberar e tal, mas numa dessas primeiras que foi censurada, a pessoa da censura disse que ia censurar porque ele era subversivo e marxista. E o meu avô nunca tinha escutado falar em marxismo. Ele não era marxista, mas ele foi pesquisar para entender por que estavam chamando ele disso. E foi assim que ele começou a ainda não entrar no Partido Comunista, ele foi entrar no Partido Comunista mais tarde, mas foi assim que ele passou a se interessar. E
Aí, já aqui no Rio de Janeiro, quando ele começou a frequentar as reuniões do partido aqui, também tem uma passagem que é muito importante, porque muita gente fala que o meu avô sempre foi um cara muito politizado e minha avó tinha fama de ser alienadora e escapista. A crítica chamava ela assim. E, além da obra dela ser uma obra que tem bastante questões sociais, é muito importante saber que ela nunca foi filiada ao Partido Comunista, mas ela chegou a frequentar as reuniões do partido. E numa delas ela saiu e disse: Dias, eu não posso vir com você, porque se você for preso, quem vai ficar com as crianças? Ai. E eu Nossa. acho que isso é muito forte e traduz muita coisa da época e do relacionamento deles, que era uma parceria muito bacana, mas também do papel que se espera da mulher e tudo mais, né? Mas aqui a gente estava chegando já ali em 56, mais ou menos, quando ele consegue um emprego na Rádio Nacional, depois de ficar alguns anos sem poder trabalhar, por causa da Rádio Clube, da história do túmulo do Lênin, e ele ficou alguns anos na lista negra e ele começou a conseguir trabalhar na Rádio Nacional, primeiro como ele fazia texto de redação publicitária, e aí depois foi ganhando espaço, e aí primeiro ele ainda continuava assinando no nome de outras pessoas, até que alguém falou: vamos tentar experimentar aqui, botar o seu, e conseguiram botar. E aí ele ganhou um cargo bacana na Rádio Nacional, e a minha avó um dia escreveu um texto, uma sinopse de novela chamada Perdão, Meu Filho, isso em 1956, e pediu que ele levasse à rádio. Ele levou e pediu que analisassem com todo rigor, sem levar em conta que eles eram casados e o cargo dele. E o programador da rádio falou: está programada para a semana que vem. E ela foi contratada e passou a escrever uma novela atrás da outra para a Rádio Nacional. Ela era chamada para salvar os horários. Então, ela escrevia no horário que estava mais complicado, e aí esse horário ia bem, e aí falava: não, tem outro horário aqui que precisa salvar. Ela escrevia 2, 3 novelas de rádio ao mesmo tempo, nessa época. E aí a gente chega em 1960, e os dois podiam trabalhar. Quando eles melhoraram um pouco de vida, compraram uma casa na Rua Residar, na Lagoa. E aí, em 60, já nessa fase um pouco mais próspera, com a minha avó trabalhando muito, a minha avó engravidou do meu pai, Alfredo, e o meu avô já não tinha essa obrigação de sustentar a família sozinho. A minha avó já trabalhava muito, 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 muito. E ele pôde gestar junto à gestação do meu pai um outro projeto, que era o retorno dele ao teatro. Ele sempre sonhou com esse retorno ao teatro e ainda não tinha, por circunstâncias da vida, tido a oportunidade. E aí ele escreveu uma pecinha, escreveu um texto que, logo que ele escreveu, ele achou que era um texto que podia dar certo. E ele mostrou para alguém e a pessoa falou: Dias, acho que essa peça pode mudar a tua vida. E aí mostrou para outra e alguém fez uma sugestão: por que você não aprofunda mais a questão religiosa? E aí ele tinha a história, ele já tinha o personagem do Zé do Burro, mas ele aprofundou na questão religiosa, e aí aprofundou na questão dele ter feito a promessa num terreiro de Ançã, e depois querer entrar na igreja de Santa Bárbara, e assim nasceu o Pagador de Promessas. Nossa. Junto que com o meu maravilha. Ah, foram os dois gestados juntos, e isso muda de uma vez a carreira do meu avô, né? A partir dali ele ganha um outro status. Primeiro com o sucesso absurdo do Pagador de Promessas como espetáculo teatral, e 2 anos depois, em 62, quando a adaptação para o cinema do Pagador de Promessas ganha a Palma de Ouro em Cannes, que nunca foi repetido, né? Infelizmente, o Brasil ainda não ganhou outra Palma de Ouro em Cannes. E já foi o Pagador foi indicado ao Oscar, e o Brasil já conseguiu outras indicações, mas a Palma de Ouro de Cannes, que é uma prêmio do cinema mundial, a gente ainda não conseguiu repetir. Chegaremos lá, mas o Pagador ainda é o primeiro e único a ganhar esse prêmio. E aí, a partir dali, a carreira do meu avô mudou. Mas a carreira do meu avô mudou, mas ele nunca deixou de ser um marxista subversivo, como dizia já a censora. Então, em 64, quando vem o golpe, ele aparece na primeira lista negra. E ele é proibido de novo de trabalhar, ele perde novamente emprego, ele é proibido de trabalhar, ele não pode mais assinar os textos dele novamente. Meu pai conta que ele tem recordação dessa época, do pai dele muito triste, saindo de casa
para recolher dinheiro, porque os amigos escreviam coisas no nome dele para poder trabalhar, e nos seus nomes, né? Ele escrevia, desculpa, eu confundi tudo. Ele escrevia e os amigos assinavam para que ele pudesse trabalhar, e aí ele ia na casa desses amigos recolher dinheiro para conseguir sustentar, né? Ajudar a sustentar a família. Minha avó continuava trabalhando muito ainda com novelas de rádio, mas ele também queria e tinha... Meu avô era um homem de teatro, ele tinha muita necessidade de escrever. Ele tinha muito, ele vivia para escrever. E aí, em 67, a minha avó consegue escrever a primeira novela dela na TV Globo, que era uma TV que já vinha em ascensão. Era uma TV do Rio, né? Porque até então a Excelsior, em São Paulo, era a TV que produzia as telenovelas mais. Ela já tinha escrito pequenas coisas para a TV Tupi do Rio, mas ainda nenhuma novela grande. E aí ela tem a oportunidade de entrar para a Globo em 67, 68. E aí, um pouco depois, o meu avô é convidado também. E aí, a primeira novela, ele não escreve com o nome dele, ele escreve como Estela Calderon. Chama A Ponte dos Suspiros. Não. Ih, gente. É isso? A Ponte dos Suspiros? A Ponte dos Suspiros. A Tá, primeira foi. a minha memória... É sobre uma coisa que eu ia te falar. Em 2014, eu acho, acho que 2012, eu estive na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né, fazendo uma visita lá no Prédio da Noite, e encontrei pilhas e pilhas, me mostraram lá, das novelas de Janete Claire ali. Uhum. E não sei o que aconteceu com esse material, porque parece que ninguém sabe que fim deu esse acervo. E vi Poema de um Homem Só. Não sei se você conhece essa... É uma novela que... Essa novela eu não conheço. Eu li muitas novelas de rádio da minha avó. Esse acervo, pelo menos parte dele, ficou muitos anos na casa do meu pai. E eu ajudei a catalogar. Meu pai pegou uma parte, com meu avô ainda vivo, porque isso ficava... A gente tinha uma casa no Recreio, uma casa da família no Recreio. Isso ficava lá. Já tinha se perdido uma parte, porque isso ficava na casa dos meus avós e já tinha tido problema de cupim e tal. Então, uma parte deve ter se perdido. Mas aí depois eles ficavam na casa do Recreio. Meu pai um dia levou lá para casa, uma parte grande. Depois que meu avô morreu, o resto foi para lá. É um acervo muito grande. Eram pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de radionovelas e de telenovelas e de teatro, rádio teatro da minha avó. E eu ajudei a catalogar isso. E esse texto eu não conheço vários outros. É uma radionovela ou um radioteatro? É radionovela. É uma radionovela. Poema de um Homem Só. Essa eu não conheço. Eram muitos capítulos, acho que mais de 100, né? Então, essa eu estava não lá na conheço. Rádio Nacional. Não sei o paradeiro disso, né? Então, essas novelas possível que se perca, né? Elas ficaram muito tempo na casa do meu pai, eu ajudei a catalogar, li um monte para catalogar, e era muito divertido, porque eu ia lendo, aí você chega no final, tem um gancho foda, e aí você continua lendo porque não consegue parar. E aí eu li muita coisa dela nessa época, e depois essas radionovelas foram vendidas para o SBT. E aí hoje, grande parte desse acervo está lá no SBT. Eles compraram, digitalizaram e eu devolver, mas lá eles têm condição de acondicionar melhor do que tinham na casa do meu pai. Então, ele pediu que ficasse lá. E aí está lá, bem cuidado. Mas vocês têm uma cópia disso? Eu tenho que perguntar se o SBT mandou cópia desse acervo digitalizado, porque eles digitalizaram tudo. Uhum. Porque... Aí, quando eles terminaram de digitalizar, eles avisaram, já fizemos, vocês querem de volta? Aí meu pai falou, cara, acho que aí está mais bem cuidado do que aqui. E aí ficou lá. Então, seria bacana que vocês tivessem pelo menos um acervo, né, digitalizado, porque o original se perde, né? Daqui a uns anos, isso aí não... E era mimeografado ainda, né, naquele papel... muita coisa jornal. mimeografada, mas tinha muita coisa original também. Às vezes o mimeografado ia para a rádio, mas a minha avó tinha o original da máquina dela, e a qualidade é melhor do que o mimeografado. Mas, enfim, aí o meu avô foi para a Globo para fazer A Ponte dos Suspiros, ainda como Estela Calderon. Depois ele assinou, já com o nome dele, Verão Vermelho, que, se não me engano, é a primeira novela passada na Bahia. Ele fazia muita questão, isso é muito importante sempre, assim, eu estou contando a história meio esquecendo certas partes, mas eu acho que é sempre muito importante, quando a gente fala de Dias Gomes, a gente lembrar que ele era um autor baiano,
porque isso está muito presente na obra dele o tempo inteiro. Ele fala o tempo inteiro de uma Bahia mítica, que é um pouco a Bahia da infância dele, né? Da visão de uma criança sobre aquela Bahia ali. E é muito, muito, muito forte isso na obra dele. Depois ele falava muito do subúrbio carioca também, mas por muita coisa da obra dele vem do fato dele ser um autor baiano, e a gente nunca pode perder isso. Assim. Eu acho muito importante. E depois, Verão Vermelho, ele começa a emplacar uma novela atrás da outra, sem nunca deixar de escrever para teatro, porque ele era um homem de teatro. E isso, para ele, sempre foi o mais importante. Ele fazia muita questão de se definir como um homem de teatro. Mas a televisão deu para ele uma plateia que o teatro não conseguiria dar. Além de uma oportunidade de trabalho mesmo brigando a vida inteira com a censura. A vida inteira, tanto no teatro quanto na televisão, ele foi muito censurado. E assim, eu pulei certas partes, mas ele não foi só censurado, como ele foi perseguido pela ditadura militar. Em 64, quando a ditadura foi instalada, ele teve que se esconder. E ele provavelmente não foi preso porque se escondeu. Ele ficou numa fazenda de um amigo uns dias, escondido, e depois... Meu pai diz que toda vez que mudava o ditador, ele se escondia um tempo, e ficava escondido um tempo. Mas a casa dele chegou a ser invadida, os livros queimados, a bolsa da minha avó revirada. Ele foi um autor perseguido. E eu acredito que ele não tenha sido preso, porque depois também ele alcançou uma notoriedade muito grande, que talvez prendê-lo e torturá-lo, como aconteceu com inúmeros outros artistas, fosse uma coisa... Não ia ter como você esconder aquilo, né? Uhum. O Lauro fala uma coisa que ele soube que o Roberto Marinho um dia chegou e falou assim, olha, não mexam com os meus comunistas. Tem essa frase, ele disse, dos meus comunistas cuido eu. Sim, e o Roberto Marinho cansou de pedir para a censura liberar a novela, quando as novelas eram censuradas, ele pedia para liberar, ele protegia os comunistas dele. O Mário Lago foi preso durante a novela Passo dos Ventos, que era uma novela da minha avó, e aí botaram um dublê que só aparecia de costas enquanto ele estava preso, depois foi solto, e é muito possível que o Roberto Marinho tenha ajudado a liberá-lo. Então, com certeza, o fato dele estar na Globo ajudou para que ele não sofresse mais com a ditadura militar. Assim como outros autores, né? O Lauro César Muniz, Jorge Andrade, vários autores dentro da Globo, conseguiam ter naquele lugar ali um espaço para trabalhar e para fazer arte, mesmo com tudo que estava acontecendo. Isso. E aí, acho que a grande censura... Ele foi censurado a vida inteira, com peças inteiramente censuradas, com novelas muito censuradas, mas o caso mais conhecido é o caso do Roque Santeiro, que era uma peça que já tinha sido censurada na estreia, que chamava Berço do Herói. Ele adaptou para a televisão, estava falando no telefone com um amigo que... a peça tinha sido aprovada, a novela já tinha sido aprovada pela censura, ele estava falando comigo, os gringos são muito burros, eu troquei os nomes, troquei o nome da história e a novela passou, foi aprovada. Estou fazendo uma peripécia aqui, estou adaptando o Berço do Herói para a TV, com o nome de Roque Santeiro. E aí o telefone estava grampeado, a conversa estava grampeada, e o Roque Santeiro, como a gente sabe, foi censurado na estreia. E só foi ao ar depois, 10 anos depois, ele conseguiu fazer o Roque Santeiro já... quando os áreas de abertura já estavam soprando, né? E acho que esse é o episódio mais emblemático de censura na obra dele, né? Porque o Berço do Herói foi censurado no teatro, depois foi censurado na TV, mas o Pagador de Promessas foi censurado quando passou para a TV capítulos inteiros. Toda a parte da reforma agrária da série, o Pagador, depois de ter sido um filme, virou uma série. E uma parte enorme da série foi censurada, capítulos inteiros foram censurados, jogados no lixo. Ele foi perseguido pela censura durante toda a vida. E aí, enfim, vamos pensar aqui, o que tem de muito fundamental depois. Aí, em 83, ele perde a minha avó, ele se casa de novo com a Bernadette, continua produzindo, ele ainda escreveu... novelas e séries e peças de teatro depois, mesmo que a maior parte da obra dele tenha sido feita antes. E depois, em 99, a gente sabe, né? Faleceu naquele acidente de carro em São Paulo. E aí, sobre Roque Santeiro, né? Sobre a censura, seria interessante falar o que entrou no lugar. Né? Sim, porque a gente está contando a história do meu avô, eu não contei. Quando o Roque Santeiro foi censurado, eles souberam poucos dias antes da censura,
Primeiro chegou um recado que não é que a novela estava proibida, é que ela só podia ir ao ar num horário muito tarde e com várias partes cortadas. Pensando, se cortar isso, cortar aquilo outro. Não, não dá. Então, ela estava mesmo inteiramente censurada. E aí pediram que o meu avô escrevesse alguma coisa às pressas. E ele tentou, e tudo que tinha o nome dele também não passava. Aí ele foi chamado às pressas numa reunião na Globo, junto com a minha avó. Minha avó, um pouco antes disso, eu estou contando a história meio... faz velho, né? A minha avó escrevia as novelas das 8 e levava muita audiência para a TV Globo, mas o meu avô escrevendo as novelas das 10, além de audiência, ele trazia prestígio. As novelas eram muito bem comentadas pela crítica. Então, um pouco antes de 75, propuseram para a minha avó que escrevesse uma novela às 7, o que ela ficou muito ofendida porque ela se sentiu rebaixada para o horário das 7. Mas aceitou. E aí o meu avô escreveria a primeira novela a cores do horário das 8. E seria essa adaptação do Berço do Herói, que seria o Roque Santeiro. Ela foi escrever Bravo às 7. Começou a escrever Bravo. Quando o Roque Santeiro foi censurado, às vésperas da estreia, eles foram chamados na Globo, o nome do meu avô não passava, e aí ela falou, tudo bem, mas essa novela não vai sair daqui de casa. E ela fez uma mágica, assim, em poucos dias ela criou uma novela usando todos os atores que já tinham gravado o Roque Santeiro. É muito importante saber que o Roque Santeiro foi censurado com 55 capítulos escritos, 35 capítulos gravados. Então ela usou os cenários e os atores do Roque Santeiro para fazer uma novela. E essa novela é uma das minhas preferidas dela, que é Pecado Capital. Durante alguns dias entrou um compacto de Selva de Pedra, para que desse tempo de gravar o Pecado Capital. No dia que seria a estreia do Roque Santeiro, entrou um pronunciamento no Jornal Nacional, passou a abertura, cortaram, mostrando que a novela tinha sido censurada, entrou um pronunciamento, que quem assistiu lembra, né, que ficou bem conhecido na época, foi um choque para muita gente. E aí entrou a reprise, essa reprise ficou no ar durante alguns dias, para que eles conseguissem fazer Pecado Capital a toque de caixa. E é uma virada na história da obra da minha avó também. A partir dali, ela começa a escrever tramas com uma pegada um pouco mais realista, um pouco mais urbanas. E ela dizia que fez Pecado Capital não para imitar o Dias Gomes, mas para me igualar um pouco a ele. Depois, a outra novela dele, que foi Saramandaia, né? Que acho que foi ele flertou depois. com o realismo fantástico, ele flertou com... ele até tem uma situação... Ele fez... já tinha feito um pouco de realismo fantástico, e depois Saramandaia é o auge, eu acho, dessa experimentação. Na época, assim, os autores das 10 horas, e aí não era só o Dias Gomes, era o Dias Gomes, Jorge Andrade, Belo Pedroso, Lauro César Muniz, eles tinham uma liberdade para experimentar. Então, eu boto Saramandaia no mesmo balaio que eu vou botar o Casarão, e o Espelho Mágico, o Rebu, o Grito, e outras novelas desses grandes autores que estavam ali na época fervilhando e criando obras incríveis e experimentais mesmo, né? Que tinham essa possibilidade de fazer experiências ali. Mas sobre isso, assim, que você falou, a gente falou que ele fez realismo fantástico, eu lembrei de uma passagem que é muito divertida também da história, porque uma vez ele foi dar uma entrevista e ele contava da seguinte forma, tá? Como eu sou neto, eu vou contar da forma que ele contava. Ele diz que a jornalista falou para ele assim, Dias, você fez peças com tom de drama, peças de comédia, com realismo fantástico, você fez sátiras. A gente pode dizer que você representa todo o teatro brasileiro? Aí que ele, ouvindo a pergunta dessa forma, ele disse, olhando por esse ângulo, sim, eu poderia dizer que eu represento todo o teatro brasileiro. E aí essa manchete foi publicada num tom como se ele dissesse que era o maior dramaturgo do Brasil. E aí, naturalmente, ligaram para o Nelson Rodrigues, que mandou dizer que ele não era nem o maior dramaturgo da casa dele. Estou pegando aqui a coleção, então, só para lembrar: O Pagador de Promessas, Santo Inquérito, Revolução dos Beatos, O Bem Amado, Berço do Herói, A Invasão, O Túnel, Amor em Campo Minado, Campeões do Mundo, Vargas, As Primícias, O Rei de Ramos, Pé de Cabra, Eu Acuso o Céu, 5 Fugitivos do Juízo Final.
Gente, tem muito mais Muita peças. coisa. É. Tem Morrendo por um Cavalo, e tem Doutor Ninguém, que eu falei, tem Zeca Diabo, era uma peça. E era o Tem mesmo muito. personagem. É o mesmo personagem É o do... mesmo personagem do Bem Amado, mas eu não sei te dizer se antes ou depois, ela foi uma peça sobre o Zeca Diabo. É só um comentário bobo aqui, mas é que eu sofri bullying e tem a ver com seu avô. Eu não sei por quê, gente. Eu não entendia o nome Zeca Diabo. Eu cheguei na escola falando Zé Cadeado. Eu ouvia, para mim era isso que eu estava ouvindo, eu era muito pequeno. E eu ouvia o Zé Cadeado, e eu falei isso na escola. Gente, eu nunca sofri tanto bullying na minha vida. Imagino, porque era um sucesso muito grande, Pois né? é, exatamente. E o personagem virou uma coisa icônica, né? Era um sucesso absoluto. E o imbecil entendia Zé Cadeado. A primeira vez que eu pisei no palco, eu tinha 16 anos, foi para fazer um teste de um ator, Jaime Barcelos, lá no interior de São Paulo, e eu fiz a Branca Dias. No teste, primeira vez que eu pisei, e eu ganhei. Para mim, é um dos melhores personagens do nosso teatro. Eu amo a maravilhoso. Branca Dias. Gente, eu ganhei primeiro lugar, eu nunca tinha subido ao palco. Foram, assim, 4 dias de testes e tal, e a minha cena principal era a da Branca Dias, da peça do Dias. Eu falei, nossa, imagina, eu nunca pensei que eu seria atriz. Enfim. Estou muito bem iniciada, porque esse personagem é fantástico. Eu amo a Branca Dias. Tem um paralelo, né, dos dois, o Zé do Burro e a Branca Dias, que mostra, né, a força dos personagens, né, o que eles estão lutando, porque são os heróis vencidos, né? Sim, são os heróis vencidos, mas que eles são vencidos, mas a história, o que eles defendem, vence, né? Eu acho que talvez indique, pela época que elas foram escritas, a gente pode fazer uma associação dizendo que a causa seria maior do que o indivíduo. E que tem muito a ver com a causa, né? Com a época que elas foram escritas. E é bacana que na coleção tem os heróis vencidos, os falsos mitos, os caminhos da revolução, os espetáculos musicais e peças da juventude. Então, foi muito bem, né? Eu não sei se por isso foi que a jornalista falou, Dias, você passou por todo o teatro brasileiro. Você fantástico. representa todo o teatro brasileiro. Não, e no Bem Amado tem na eleição, né, que o burro do Nezinho, o jegue do Nezinho vence a eleição, né? Várias vezes os personagens dele foram votados. Também teve o Turcão de Bandeira 2, que foi muito votado. Naquela época acontecia isso, né? Aqui no Rio teve Macaco de Chão também, que foi eleito uma vez. Agora, uma dúvida que eu tenho em relação ao túnel, porque na novela O Espigão ele usa o túnel. Tem a ver, o túnel, é isso mesmo? É o túnel, tá. é o túnel. A gente estava na dúvida, né, Asher? Que o Asher fez. E agora a Pérez faz uma homenagem para ele, sempre usa alguma referência disso, usando uma referência do túnel. Eu comecei a entender cultura, a entender arte e interpretação a partir das novelas, né? E você falou do Bravo, eu acho que a primeira memória que eu tenho é da novela Bravo, que era um maestro, não era? Isso, é isso mesmo. Pois, acho que eu não me lembro da novela, não lembro de nada. Quem fazia Carlos Alberto, não é isso? Isso. A primeira memória que eu tenho visual, assim, eu acho que é de Bravo, mas não lembro de absolutamente nada. E já Bem Amado, Saramandá, essas coisas todas, elas fazem parte da minha construção cultural, entendeu? Assim, foi onde eu me despertou a coisa da interpretação, né? Assim, porque havia uma coisa de riqueza de personagens muito grande, né? Não eram personagens comuns e que você vê em outras novelas. Eram personagens muito característicos. Eu acho que isso me chamava muita atenção. Eu acho que faz parte dessa minha construção mesmo de vida, sabe? Sim, eu acho que de toda uma geração também, né? É muito forte.
Sim. E eu lembro muito do Araponga, que ele escreveu Também lembro do Araponga. que ele Muito. escreveu com Lauro e com Ferreira Goulart, quer dizer, aquele detetive que... Aí até vi uma entrevista do Ferreira Goulart que fala sobre isso. Como vai ser o codinome do detetive? Araponga. Ah, mas Araponga é uma ave muito barulhenta. E o Dias, por isso mesmo, entendeu? Que era um detetive muito atrapalhado. E eu lembro que Tomava uma madeira no colo da mãe, eu lembro era disso. muito Uma das minhas memórias mais engraçado. antigas também. E aí, mas não bateu o Pantanal, né? Eu fico imaginando hoje, adoraria rever. Se não me engano, ela passava num horário para não bater com o Pantanal, não era? Eles foram chamados, os três, tipo, tops, assim, para rebater o Pantanal. Foi chamado exatamente para isso, para fazer essa novela no mesmo horário, porque o Pantanal estava tirando o sono da Globo. É legal falar que essas histórias todas que eu contei, a grande parte delas, a gente encontra na biografia dele, que está sendo relançada esse ano, Apenas um Subversivo. Está saindo uma edição nova. A sua mãe conta uma coisa engraçada, que o Dias era ateu, né? Sim. E aí ele estava no hospital e parece que ela levou um santinho. Nós demos um santinho para ele de São Francisco de Assis, que era o único santo que ele gostava, porque São Francisco de Assis é meio comunista. E ele tinha vindo da Bahia, eles estavam gravando a segunda versão de Irmãos de Coragem, e ele, no primeiro momento, a informação é que ele tinha sofrido um infarto. E aí veio para o Rio, ficou internado no procardíaco, foi para a UTI. Aí saiu da UTI, foi para o semi-intensivo, e nós levamos a imagem de São Francisco de Assis para ele. E aí, no meio do caminho, descobriram que não tinha sido um infarto, apesar de que ele precisava mesmo fazer essa fena, mas ele tinha tido uma pancreatite. E aí ele voltou para a UTI. E aí foi um susto danado, a gente estava indo encontrar com ele quando ele voltou para a UTI, foi um sustão. E aí quando ele voltou para o quarto, dizem que a primeira coisa que ele perguntou foi: cadê o santo que as minhas netas me deram? Daí das novelas da Janete, né? Que ela escreveu, sei lá, 6 novelas seguidas, assim, como que pode? Então, E em sozinha. 68, E sozinha. tá vendo como eu pulo as coisas? Não, tudo bem, depois eu vi isso. A minha avó tinha escrito muitas novelas para o rádio, já uma atrás da outra, às vezes mais de uma vez, porque ela precisava sustentar a casa, enfim, e eram as oportunidades. Ela contava que escreveu, no dia que meu pai nasceu, no hospital, ela estava escrevendo radionovela. Depois, quando ela entra para a televisão, tem uma coincidência muito triste. Em 68, quando ela entra para a televisão, ela entra ali de 67 para 68 para fazer a Anastácia, a Mulher Sem Destino. A minha avó, ela sempre quis escrever, assim que ela começou a ver a televisão, que a televisão surgiu, ela tinha certeza que as novelas dela seriam muito melhores ainda na televisão. Então, ela tinha muita vontade de escrever para a TV e ela sabia que esse era o futuro dela. E ela começou a ir atrás da Glória Magadã, que era a pessoa que cuidava das novelas da Globo, porque ela queria escrever novela. O Daniel Filho chegou a arrumar um encontro dela com a Glória Magadã, e aí a Glória Magadã dava chá de cadeira nela, ela ia em festa tentar falar com a Glória Magadã. Até que, certa vez, o Daniel Filho conseguiu que a Glória Magadã a recebesse, e ela ficou lá horas esperando, se ofereceu, ela andava com uma pastinha debaixo do braço com algumas das novelas de rádio dela. A Glória Magadã cumprimentou e falou: então tá, você é Janete Claire, autora de rádio, tudo bem? Quando eu tiver uma oportunidade, eu te chamo. E mandou ela embora. Um tempo depois, ela chamou a minha avó e falou uma das frases mais célebres da história da TV, que é: eu tenho um abacaxi para você. Ela tinha uma novela, que era Anastácia, a Mulher Sem Destino, que era uma novela escrita pelo Emiliano Queiroz, que é um grandíssimo ator, mas não era um autor de novelas. E a novela patinava na audiência, e ele criava mais personagens para tentar resolver. Então, no final das contas, a novela tinha mais 100 personagens, e a história não ia para lugar nenhum, e a audiência só piorava. E aí, agora, Magadã deu o abacaxi, um calhamaço assim, enorme de folhas, para minha avó ler e dar um jeito naquilo. E aí, na verdade, eu acho que agora a Magadã talvez quisesse se livrar da minha avó, porque havia uma pressão assim, do Daniel Filho, do Boni, que já queriam contratar minha avó, que era um grande sucesso na rádio. E agora a Magadã não queria essa concorrência lá dentro. Então, ela deu um abacaxi para minha avó.
E aí a minha avó foi para casa, pensou, leu os capítulos todos, pensou, e falou, gente, a única coisa que salva essa novela é um terremoto. E foi o que ela fez um terremoto na ilha, acabou com tudo, ficou só com o casal principal e começou a história 10 anos depois. Muito legal, muito. É uma história que a gente sempre ouve, muito legal. Faz parte da história da televisão brasileira, né? Mas um pouco depois disso, ela perdeu o Marquinhos, que era o filho caçula dela, o irmão mais novo do meu pai. Ele morreu em 68. Ele tinha asma, ele teve uma crise de asma, era comum ele ter crise de asma, eles foram para o hospital, ele usou um remédio que atacou o coração. Parece que tem alguns remédios de asma que dão alteração no coração, ele tinha um problema cardíaco que a família não conhecia, usou o remédio para asma e faleceu. E a minha avó foi nessa época que ela começou a emendar uma novela na outra. Eles alugaram uma casa para ela no Recreio, para ela se isolar, e o que ela fazia o dia inteiro era escrever. E aí foi nessa época que ela emendou uma novela atrás da outra. Esses anos que ela ficou escrevendo novela direto foram em consequência do falecimento do Marquinhos. E tem um vídeo lindo, acho que é do seu pai que fez. O meu pai escreveu um Eu chorei tanto quando vi aquilo. É muito lindo. O meu pai escreveu um curta, ele fez uma música em homenagem ao Marquinhos, e aí falou, isso dá um curta, e aí fez um curta em homenagem a ele, porque ele começou a notar que ele parou de falar no Marquinhos, ele tinha esquecido até como que o Marquinhos chamava ele, e quando a minha avó era viva, o Marquinhos era muito presente, mas era uma lembrança muito dolorosa. Ela guardou as roupas todas do Marquinhos, mas era uma coisa assim, ele tinha uma presença muito forte dentro de casa, mas era uma presença dolorosa. E com o tempo eles foram parando de falar no irmão. E aí ele achou que era importante fazer essa homenagem, aí fez um filme lindo, ganhou um monte de prêmio, coisa curta. Como é que é o nome do curta, para tentar ver? Saudade. Ele está no YouTube. Meu pai se chama Alfredo Dias Gomes. É uma animação, uma música. Meu pai, na verdade, é músico, né? Ele compôs a música primeiro e aí depois escreveu um roteiro para fazer a animação. Opa, vou ver. E tem essa relação também, né? Que o Alfredo fazia a trilha sonora de algumas novelas incidental, né? As novelas na verdade, quem fez trilha sonora na Globo por muitos anos foi meu tio Guilherme. Ele que era diretor musical da Globo por muito tempo. Até recentemente. De várias novelas aí, a direção musical é dele. O meu pai trabalhou um período curto na Globo fazendo... Meu pai, na verdade, ele era músico contratado da Globo, numa época que a Globo contratava músico para executar as trilhas. E aí ele trabalhou no Bem Amado, no seriado, ele fez algumas coisas lá. Era ele contratado e o Roupa Nova era contratado da Globo. Era para tocar as trilhas. E aí ele revezava com o Serginho do Roupa Nova. O meu avô falava que o trabalho mais feliz da vida dele foi Campeões do Mundo, porque ele conseguiu reunir os filhos trabalhando junto com ele, fazendo trilha e compondo. Mas quem era especialista em fazer trilha mesmo, aquela coisa de fazer trilha incidental para novela, era o meu tio, que trabalhou até pouco tempo nisso. E a minha tia é cantora, e hoje em dia é violoncelista. E aí, depois, dos anos 90, foram os trabalhos mais curtos, né? Araponga. E as minisséries Decadência, que foi uma sucessão, Dona Flor, né, adaptação da obra de Jorge Amado, que também foi bem bacana. O Noivas de Copacabana, que eu morria de medo, mas que era genial. Além de peças, ele escrevia romances também, e ela era membro da Academia Brasileira de Letras, né? Sim, mas ele entrou na Academia Brasileira de Letras como dramaturgo, não foi pelos romances. Em 2013, no remake da sua obra original Saramandai, o autor é homenageado com uma pequena estátua de Santo Dias, retratado como padroeiro da cidade de Boli Boli. Eu não assisti, eu não consegui assistir essa novela. Eu tenho a estátua de Santo Dias. Tem, sério, que legal. Eles são referenciais, são pilares, né? Tanto que chegou Lauro César Muniz e começou a dividir o horário das 8 com a Janete, né? Para ela poder ter uma folga, né? E era nos anos 70 só os dois,
né, no horário das 8, Lauro e Janete. Depois O entrou Lauro ia Gilberto Braga. muito na casa dos seus avós e era muito Muito. amigo dos dois. Ele era muito amigo, principalmente do meu avô, mas era muito amigo da minha avó também. Era muito amigo, ele sempre fala. E tem uma foto muito bacana dos dois escrevendo lá, assim, na mesma mesa, com duas máquinas. E Tem, essa foto, uma na coisa de verdade, é uma rolo. reedição. Essa foto, ela é produzida, tá? A foto original é uma foto, eu tenho que procurar aqui, que saiu, foi a primeira grande matéria que a minha avó fez, meu pai ainda nem era nascido, primeira grande matéria que a minha avó fez. Meu pai era bebê, ele só não está na foto porque acho que a foto é anterior, tá? Desculpa, vou te explicar por quê. É uma matéria dali de 60, e eu sei que meu pai já era nascido, porque a matéria termina dizendo que o meu avô tinha acabado de ter um grande sucesso com o Pagador de Promessas. Então, meu pai devia ser pequenininho e a foto da matéria era anterior. E aí é uma foto os dois escrevendo, com a máquina de escrever, um em frente do outro, meu tio em cima da mesa e minha tia em cima da mesa, os dois pequenininhos. Tipo, caos geral. É a primeira grande matéria que ela fez, como uma autora de novelas de rádio de muito sucesso, e seu marido, que acaba de alcançar êxito com Pagador de Promessas. Primeira coisa assim, deve ser ali de 61, por aí. Não sei porque meu pai não está. Aí, anos depois, e nessa época, eles escreviam no mesmo escritório, um de frente para o outro. Eles ainda não tinham uma condição financeira tão bacana e tal, e ainda era assim. Depois, quando eles fizeram a outra matéria, eles já escreviam em escritórios separados, mas aí eles reeditaram essa foto. E aí é essa imagem que você conhece, que acho que é de uma revista Manchete, se não me engano. Eu me delicio com essas histórias, principalmente com pessoas tão importantes realmente da minha infância, adolescência, e onde tudo começou, né? Nossa vontade de ser ator, atriz, e nossos sonhos começaram com essas pessoas tão importantes. E eu adoro ouvir mesmo sobre a vida deles, muita coisa eu não conhecia. Eu faço minhas as palavras da Maiara, assim, que delícia que é ouvir tudo isso, e eu estou anotando tudo que eu tenho que ver, e não vi ainda, então essa lista já está aumentando cada vez mais, porque a cada coisa que eu ouço me dá vontade de saber mais, né? Você falou do livro que vai ser Não, vale relançado. muito a pena ler a biografia dele, chama Apenas um Subversivo. Pois E está para assim, ser relançada agora. não é óbvio que eu vou correr atrás disso. Vale muito a pena. É muito, muito, muito bom.